Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Frei Edson Matias, então se você passa aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Vamos meditar o Evangelho do dia. E você que já está sempre comigo, dá o seu like aí, porque isso ajuda o YouTube a partilhar o vídeo e levar o Evangelho a mais pessoas, a nossa reflexão aqui a mais pessoas. Muito bem, vamos lá, o Evangelho de hoje, estamos aí nessa quarta-feira, na 16ª semana do tempo comum. Então, o Evangelho do dia, Mateus 13, 1, 9. Vamos ao texto. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, e enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Muito bem, meus irmãos, olha como é bom meditar a palavra para que essa semente caia em nosso coração e produza fruto. Mas é preciso vigiar esse coração, a nossa casa interior, a nossa interioridade, né, ou pode chamar também de alma, nosso mais profundo centro, né, aquilo que é mais verdadeiro em nós. Precisamos proteger bem essa casa e nada melhor do que deixar a semente do Senhor cair e fazer morada, fincar suas raízes, né, e crescer bonita e saudável. A gente pode perguntar o que pode então ser na nossa vida este cair à beira do caminho. A semente é jogada, né? Estamos na celebração eucarística, estamos meditando o Evangelho, a semente é jogada, né? E aí? Se a gente estiver sem atenção nenhuma, disperso, ela nem cai, né? Ela nem chega no coração, ela cai à beira do caminho. Não vai nascer, não vai frutificar, porque a semente foi deixada de lado, foi desperdiçada. Talvez esse seja da imagem mais forte, né? Porque a palavra não foi dada a atenção devida, ela cai do lado, né? Cai à beira do caminho. E aí vem tudo que vai carregá-la, né? Vai embora. Outras sementes caíram em terreno pedregoso. E quando o nosso coração está pedregoso, duro, né? Afetivamente, amorosamente duro, não tem terra para dar fruto. Deus ama com o coração humano, né, em Jesus Cristo. E aí, se a gente não tem um coração afetivo, né, que tenha sensibilidade, empatia, aí está pedregoso, a semente não vai conseguir penetrar porque ela é sensível. Assim como a semente de uma árvore, ela precisa de terra, né, ela precisa de um lugar macio, né? Mesmo aquelas do cerrado que o terreno é bem cheio de pedra, mas tem que ter um pouquinho de terra ali, né? Senão não tem jeito. É esse pouquinho de terra que ela consegue ainda penetrar. Então vamos cuidar bem desse coração nosso, que tal, né? Nós estamos colocando muita porcaria para dentro do nosso coração, aí no celular. Eu tenho insistido isso porque isso está fazendo dano mesmo nas pessoas, né? Está causando adoecimento, pessoas viciadas mesmo em celular, que não consegue parar, não consegue tirar o celular para nada, fica o dia todo, né? Se for por acaso você, alguém que você conhece, você converta, meu irmão. Está na hora, porque senão isso vai te adoecer, vai te levar para coisas assim terríveis, né? Vai começar com uma falta de atenção, depois cai para um desânimo e depois nem vou falar aqui para não dar ideia para ninguém, né? Então,
Preste atenção, porque o seu coração não ficar ocupado demais e duro, insensível, né? O uso de celular e telas demais nos deixam insensível. Insensível é essa palavra que cai. Não, Frei, mas eu olho só coisas religiosas. Olha, se for um vício, até as coisas religiosas do celular, né? Porque a gente não está se envolvendo no processo, só está assistindo. Também faz mal, né? E aí, que mais? E logo outras caíram nesse terreno e não começaram, e veio o sol, o desafio, né? Veio o acontecimento e eu não tenho raiz, não aguento, desisto, né? E aí sofre. Mas quando o sol apareceu, nessas caíram em plantas, né? Sua raiz não tinha raiz, queimou. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, preocupações exageradas, né? O coração ocupado, com preocupação, né? Ou seja, está preocupado, né? Já está ocupado o coração. Deus não tem vez. É tipo um copo de água cheio. Não cabe mais água, né? Não adianta colocar, vai ficar superficial. Até pode dizer Ave Maria, Pai Nosso, mas não deixa entrar, né? Fica lá de fora. A água cai lá de fora, a semente cai lá de fora. Aí não cresce, os espinhos cresceram, sufocaram as plantas, né? Mas outras caíram, olha que maravilha, outras caíram em terra boa, né? Vamos cuidar do nosso coração, vamos fazer um arado, vamos preparar bem a nossa terra para que essa semente caia. Preparar bem a nossa terra são coisas pequenas, né? Que talvez um vídeo aqui a gente pode conversar. Por exemplo, às vezes chega uma fofoquinha ali no grupo da família, né? E eu de repente entro em discussão, entro em briga, aí meu coração vai ficando azedo, com raiva, vai cultivando ressentimento, tristeza, vingança, e aí no coração não tem terra boa. Mas o Senhor nos ajuda a ter uma terra melhor. Então, se a gente deixou que essas coisas ocupassem o nosso coração, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a desocupar, né? Vamos catar essas pedras, vamos preparar esse terreno, né? Vamos arar direito, vamos colocar, assim, quem sabe um adubo, um esterco nesse coração nosso, para que essa planta possa crescer viçosa, que é a palavra de Deus. Então, há como ainda? Falei, tem, claro que tem, né? Coisa boa. O processo de conversão, buscar a Deus com sinceridade, começar a limpar de dentro de nós essas preocupações. Gente, tem preocupações genuínas, não estou falando que as preocupações são mentirosas ou não tem fundamento, não, tem preocupações genuínas aí com saúde, com parente e tal, mas é preciso a gente abrir um espaço para o Senhor, né? No silêncio do coração, e que essas preocupações não sejam o nosso central. Elas existem e nós às vezes devemos tentar resolvê-las, depende da situação, né? Mas se a gente não tiver esse espaço para Deus em nós, a gente não vai dar conta de ajudar nem a nós mesmos e nem a ninguém, né? Então faça isso, prepara um lugar gostoso para o Senhor no seu coração, para que essa semente caia em terra boa e possa crescer. Muito bem, se você quiser contribuir com esse canal, o link está abaixo, tá? Parte de R$5 para frente. E aí, se você não quiser contribuir com o canal, você pode também contribuir com a animação franciscana Capuchinha, tá bom? Na formação dos futuros frades. Também está abaixo. Deus te abençoe, espero que você medite bem a palavra de Deus e partilhe o vídeo também. Com Deus, tchau.